Olá, meus queridos designers, sintam-se abraçados e sejam muito bem-vindos ao Olhar 2.0. Aqui eu ensino você que é design gráfico e digital a faturar de 5 a 10 mil reais por mês, mesmo que você esteja iniciando na área. E o melhor, você nem precisa ter um local físico, você pode trabalhar aí no home office, no conforto da sua casa, assim como eu. Estou aqui no meu home, perto de quem eu amo, trabalhando com as criações de artes gráficas digitais que eu tanto gosto de fazer. Muito bem, na aula de hoje eu vou falar sobre criatividade. O que a criatividade tem a ver com o nosso segmento? Absolutamente tudo. Eu vou te ensinar hoje dicas e técnicas para você ser mais criativo. Então fica comigo que nessa aula você vai se aproximar muito mais de faturar de 5 a 10 mil reais por mês, com tudo aquilo que eu tenho para te ensinar. Mas se por acaso você é novo aqui pelo canal, eu quero me apresentar. Eu sou Adenilson Albuquerque. Eu também sou design gráfico e digital e eu sou especialista em marketing de resultados. A empresa iSoluções em Marketing é a minha empresa e eu estou atuando no mercado de marketing já há mais de 20 anos, ou melhor, 23 anos trabalhando com marketing, que é uma paixão que eu tenho. Muito bem, podemos então entrar no conteúdo dessa aula. E hoje eu quero entregar para você, design gráfico e digital, um conteúdo muito bacana sobre criatividade. Nós vamos trabalhar forte essa palavra criatividade para que você possa crescer, evoluir em criatividade, ser mais criativo, para você entregar muito mais resultados para seus clientes. Eu quero começar aqui compartilhando a minha tela, já deixei tudo pronto aqui para compartilhar a minha tela com você. Eu quero começar com um conceito de criatividade. Criatividade é um substantivo feminino que vem do latim creare, que indica a capacidade de criar, produzir ou inventar coisas novas. Agora, olha só essa observação importante dessa definição, dessa apresentação de criatividade. Aqui está falando que ela indica uma capacidade, algo que nós somos capazes de fazer. Fazer o quê? De criar, produzir ou inventar. Inventar o quê? Coisas novas. Mas aí agora eu quero fazer uma pergunta para você que é design gráfico digital. Coisas novas para quem? O que é novo? É algo que você ainda não viu ou é algo inédito? Olha como essa definição tem algo muito importante para o nosso dia a dia como criadores de conteúdo, criadores de artes digitais e gráficas para os nossos clientes. Ao inventar coisas novas, pode ser algo que o nosso cliente ainda não viu, ou pode ser algo que o consumidor ainda não viu. Quem é o consumidor? É o cliente do nosso cliente. Talvez o cliente do nosso cliente ainda não viu aquilo que a gente está apresentando, está criando, mas pode ser uma novidade somente para ele e de repente é algo que já existe. Então nós não estamos falando que coisas novas é algo inédito, mas sim algo que ainda não foi visto por aquele público. Então, por que eu estou classificando isso de coisas novas diferente de inédito, de algo inédito, algo que jamais existiu? Porque muitas vezes trazer coisas novas, como diz aqui na definição, significa apresentar para o nosso público, ou seja, o consumidor do produto que nós estamos divulgando, que é o produto que nós estamos divulgando para o nosso cliente. E deixa eu trazer um exemplo prático para que você possa entender. De repente o nosso cliente ele tem uma pizzaria e de repente ele inventou agora uma borda com 2 recheios. Opa, é uma novidade no mercado. E nós vamos criar uma arte digital para divulgar pizzaria com borda dupla. Mas será que alguém já não inventou essa borda dupla em algum local do planeta? Então, nós não estamos dizendo que nós estamos apresentando uma ideia inédita, mas algo novo para esse mercado, novo para esse tipo de consumidor que está consumindo pizza na pizzaria do nosso cliente. Então, nós estamos trazendo coisas novas. O seu cliente está trazendo coisas novas, que é o quê? O que é o algo novo que ele trouxe? A borda dupla. Duplo recheio na borda. Opa, é uma novidade. E nós, como designers gráficos e digitais, vamos criar um panfleto, vamos criar uma arte para colocar no site da pizzaria, vamos criar artes para a rede social, Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim, aonde você queira divulgar.
para o WhatsApp, para ele poder mandar para os clientes dele. Então, essa arte digital ou gráfica, ela pode ser algo novo, algo que as pessoas não viram ainda, dessa borda recheada dupla, um duplo recheio, mas não precisa necessariamente ser algo inédito, pode ser somente algo novo para esse consumidor. Você entendeu isso? Então, criatividade, ela é uma capacidade de nós criarmos, de nós produzirmos, de nós inventarmos algo novo, não necessariamente algo inédito. E agora eu quero trazer uma outra definição sobre ser criativo. Ser criativo é think outside the box. Que significa isso? Pensar fora da caixa, em uma tradução rápida e direta do inglês para o português. Pensar fora da caixa. Então, ser criativo é ser original, é ser capaz de imaginar soluções novas para os problemas de sempre. Então, olha só essa definição de ser criativo. A gente viu antes criatividade, agora ser criativo. Ser criativo nada mais é do que pensar fora da caixa. Então é você ser capaz de imaginar algo novo para antigos problemas. Você está entendendo esse significado de ser criativo? E é quando nós nos tornamos criativos, de ser criativo, nós despertamos no nosso cliente o desejo de ele consumir os nossos serviços. Quando nós apresentamos coisas criativas para o nosso cliente, ele tende a trazer de volta para nós mais trabalho, ele tende a procurar nós de uma forma mais frequente para que a gente venha vender mais serviços para ele. Então, entendendo o que é criatividade e entendendo o que é ser criativo, eu acredito que eu e você estamos preparados para nós avançarmos nesse conteúdo. Imagine assim, de agora para frente nessa aula, que cada vez que a gente fala de ser criativo, estamos falando pensar fora da caixa. Pensar algo novo, pensar algo que ainda não foi pensado. Se ser criativo é você ser capaz de imaginar novas soluções para problemas que sempre existiram e detectar o problema, é um passo importante para você que deseja faturar de 5 a 10 mil reais por mês, trabalhando com criações de artes gráficas ou digitais. E você que deseja faturar acima de 10 mil reais por mês, você precisa ser criativo. Você precisa seguir os passos que eu estou te dando nessa aula de criatividade. Esse primeiro passo de você detectar o problema, eu estou dizendo, se ser criativo é você ser capaz de imaginar novas soluções para velhos problemas, como é que você não pensou nisso antes? Como é que você ainda não pensou fora da caixa? Então, detectar problemas é a base, é a chave, é o grande tesouro do negócio. Detecte o problema que seu cliente tem. Quando nós detectamos o problema, nós avançamos em criatividade. Por quê? Vou te dar um exemplo prático. Se seu cliente, por exemplo, deseja criar um panfleto para uma pizzaria, para divulgar as pizzas que ele faz, é um serviço gráfico, primeiro, e que você pode de bônus entregar para ele uma arte digital. Você já está dando aí um diferencial para ele. Mas agora vamos lá, exemplo prático. Qual o problema? O seu cliente precisa atrair clientes. E qual seria a solução? Quando nós detectamos o problema, usar a criatividade para criar um panfleto atraente. Então, se o cliente quer fazer um panfleto para divulgar as suas pizzas, nós como designers digitais, que queremos faturamentos acima de 10 mil reais por mês, nós temos que ser super criativos, detectar o problema e apontar uma solução. E qual é a solução? É usar a criatividade para criar um panfleto atraente. Então perceba o quanto nós estamos deixando dinheiro na mesa quando nós não detectamos o problema para ser criativo. Quando nós não entendemos que a criatividade é a base do sucesso. Quando nós não percebemos que o que eu estou trazendo nessa aula sobre a criatividade faz total diferença na sua vida como design gráfico ou digital. Entenda isso, absorva isso que eu estou falando aqui hoje e comece a aplicar isso no seu negócio a partir de hoje, para que você tenha sucesso vendendo seus serviços de criação de artes gráficas e digitais. Mas os passos para você ser mais criativo não encerram aqui. Vamos para o segundo.
Já que você detectou o problema, agora o segundo é detalhar o alvo. Como assim, Adenilson, detalhar o alvo? Qual é o nosso alvo do problema? O alvo é a pizzaria. Então, o nosso cliente, ele deseja o quê? Ele deseja vender mais pizza. Então, se nós detectamos o problema e agora nós vamos para a segunda fase, que é detalhar esse alvo, que é a pizzaria, eu quero que você entenda comigo. Qual é o tipo de atendimento, qual é o tipo de cliente, qual é o produto, quais são os diferenciais. Tome nota disso aí. Tipo de atendimento, tipo de cliente, produto e diferenciais. Eu vou falar sobre cada um deles para você agora. Tipo de atendimento. Essa pizzaria, ela é à la carte, delivery ou rodízio? Qual é o tipo de atendimento que essa pizzaria oferece aos clientes dela? Você precisa saber disso. Você precisa entender qual é o tipo de atendimento. Segundo passo, qual é o tipo de cliente que eles atendem? São jovens? São casais? São da classe A? São da classe B? São da classe C? Ou são de todas as classes A, B e C? Você tem que entender isso, qual é o tipo de cliente que circula nessa pizzaria. Depois, quais são os produtos que essa pizzaria vende? É só pizza? Ou tem outras coisas a mais? Tem calzone? Essa pizzaria tem um buffet com saladas? Essa pizzaria, como funciona os produtos oferecidos? De repente é uma pizzaria com cantina italiana que tem massas e outras coisas? Você tem que entender qual o produto que esse cliente vende. Lembra que nós detectamos um problema, o alvo é a pizzaria e agora nós temos que abrir essa pizzaria e ver todos esses detalhes. Diferenciais. O que essa pizzaria vende de diferencial? Ela vende um serviço de uma massa de fermentação natural? Ela vende uma pizza assada em forno a lenha ou a gás? Ela tem opções veganas no seu cardápio? Ela tem opções vegetarianas? Ela tem opções sem glúten no cardápio dela? Ela tem opções sem lactose? Queijo sem lactose? O que você tem de diferenciais competitivos desse cliente? Uma vez você montando esse raio-x que eu estou te passando aqui, desses itens todos, nós vamos avançar para construir esse panfleto do cliente de forma prática. Então, olha só, essa foto aqui, ela serve para o seu cliente? Diante desse quadro que nós desenhamos até agora? Depende. A resposta é depende. Por que depende, Adenilson? Porque depende, se ela tem, por exemplo, forno a lenha na sua pizzaria, essa foto serve. Se a pizza desse seu cliente é semelhante a essa que está aqui na imagem, serve também. Essa imagem que está aqui é uma imagem que você pegou do Google ou você pegou ela de um banco de imagens pago com direitos autorais liberados? Nossa, Adenilson, mas isso faz diferença? Isso faz total diferença. Porque se você usar uma foto do Google, você está correndo riscos de ser processado. O seu cliente vai correr um risco de tomar um processo, porque essa foto pode ser de uma pizzaria, pode ser de alguém que pagou para fazer essa foto. Por isso que é importante você tomar cuidado. Eu digo sempre que você tem dois caminhos a seguir. Ou você vai lá e faz a foto do seu cliente, ou você pede para ele a foto, né, que ele tirou lá no estabelecimento com o fotógrafo, ele tirou a foto. Ou o segundo caminho é você pegar de um banco de imagens uma foto que seja semelhante à pizza do seu cliente. E tem que ser muito semelhante porque quem vai consumir a pizza vai olhar o panfleto. Lembra que a gente está construindo um panfleto? A pessoa vai pegar o panfleto e vai olhar, não, mas essa pizza aqui não é o que eu comi lá naquele lugar. Imagina você chegar numa loja de fast food e tá lá a foto, a imagem de um hambúrguer e você chega lá, nem hambúrguer tem. É só outros tipos de lanche. Então, assim, você precisa tomar cuidado nesses detalhes, começando pela imagem. Essa imagem serve? A pergunta que eu fiz inicial foi, essa imagem serve para seu cliente? Depende. Se ela está de acordo com aquilo que seu cliente vende e se ela representa realmente aquilo que seu cliente está oferecendo. Forno a lenha, por exemplo, ali nós temos fogo a lenha nos fundos, né, no cenário, né, de fundo nessa imagem. Então, você precisa respeitar essas regras para você conseguir entregar um produto de qualidade, entregar para ele um serviço que atende a necessidade dele e que tenha qualidade, que tenha criatividade e que se conecte com o consumidor final. Agora vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é o grande segredo. Adenilson, o grande segredo? Sim. É o grande segredo, é o 3. E qual é esse grande segredo do 3, do item 3? Inspiração.
Como assim? Não estou entendendo. Inspiração, Adenilson, como que inspiração tem a ver com criatividade? Sim, voltamos agora na definição de criatividade. Qual é a definição de criatividade? A definição de criatividade é um substantivo feminino que vem do latim creare, que indica a capacidade de criar ou de produzir ou inventar coisas novas. Tem que ser algo novo aos nossos olhos e desse cliente, mas pode ser inspirado em algo. Olha que sacada! Criatividade, ela tem que ser algo novo, lembra? Não inédito, mas novo. Mas o importante, você sacar nisso aqui, dessa dica de ouro que eu estou te entregando aqui hoje. Eu falei o quê? Que inspiração é o grande segredo. Por quê? Porque se nós queremos trazer coisas novas, nós podemos sim nos inspirar para trazer essas coisas novas. Inspiração para trazer algo novo. Olha só que importante você ter prestado atenção até aqui. Mas se inspiração é algo tão importante como eu estou revelando nessa aula para vocês, onde eu posso buscar inspiração? Nós temos duas fontes básicas de busca de inspiração. A primeira é o nosso arquivo mental, de coisas que só nós vimos. Porque às vezes tem duas pessoas caminhando no shopping, uma vê uma placa, outra vê outra. Uma vê um anúncio, a outra vê outro anúncio. Então, o arquivo mental de coisas que eu vi serve como fonte de inspiração. E uma segunda fonte de inspiração é quando nós viajamos na internet em busca de algo novo, de inspiração. Você pegou essa sacada? Nós somos igual a um computador. Quando nós queremos processar algo, queremos criar algo novo, nós precisamos ter dentro de nós os softwares instalados. Como que nós vamos criar algo sem ter uma referência? Como que nós vamos ter inspiração sem ter visto alguma coisa? Como criar algo novo, criar algo criativo sem ter um arquivo em nossa memória? Como criar algo diferente sem ter essa inspiração vinda de algo que nós vimos? Então, se você deseja faturar de 5 a 10 mil reais por mês com criações de artes gráficas ou digitais, ser criativo é base. Ter inspiração é um dos passos para você ser criativo. E aqui está a receita que vai te levar para o sucesso. Agora eu quero te falar que inspiração ou inspirar não é copiar. Você precisa entender que inspirar não é copiar. Você não vai dar um Google, vai encontrar alguma coisa bacana e vai copiar para o seu cliente. Você precisa se inspirar. Você olha, entende o contexto, gosta do contexto, vê que se encaixa com aquilo que você está criando para o seu cliente e cria alguma coisa para ele baseado naquilo que você viu, mas não igual àquilo que você viu, senão se torna uma cópia. E o pior, uma cópia barata, porque alguém já criou antes de você e você simplesmente replicou uma cópia perfeita daquilo que fizeram. Isso não é legal nem para você, nem para a sua empresa, nem para o seu negócio, nem para o seu cliente, nem para o seu bolso, para nada. Cópia eu considero pirataria de todas as formas. Você não pode ser um pirata, um design pirata. Você precisa ser um design que não copia, mas que se inspira. O quarto passo é estude as tendências. Adenilson, tendências de quê? Ou de quem? Do seu cliente, do serviço que ele oferece, do produto que ele vende. Você tem que estudar as tendências. Seja um design que antecipa aquilo que seu cliente vai te pedir, aquilo que está de tendência no mercado que ele atua. Você tem que estar atento, você tem que estar à frente, você tem que estar antenado àquilo que seu cliente vai vender. Quando você antecipa, você chega na frente, o seu valor de mercado dispara. Porque ele vai perceber, nossa, que design criativo, que pessoa focada naquilo que eu preciso vender aqui na minha loja. Está me ajudando, ele é parceiro, ele está do meu lado. É isso, designers gráficos digitais, que seus clientes querem. Eles não querem artes bonitas, eles querem artes inovadoras que façam o produto deles vender. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Criatividade é base, se inspirar é base, estudar as tendências é base. Você precisa estudar as tendências de mercado do seu cliente. Eu vou deixar um exemplo aqui para vocês que aconteceu comigo agora dias atrás. O meu cliente, ele dá manutenção em equipamentos
de mecânica. Macacos hidráulicos, materiais hidráulicos de pesados, enfim, a gente estava conversando sobre isso e eu sugeri para ele uma ideia. Eu fiz uma antecipação de mercado e sugeri para ele uma ideia. E eu sugeri para ele fazer locação de um determinado equipamento que tinha muita procura na região. Ele entrou na minha ideia e ele falou: Adenilson, fantástica a tua ideia. Como é que a gente pode fazer para desenhar isso e colocar isso em prática? E aí eu entrei com um processo, porque eu também, além de ser design gráfico e digital, na minha empresa, na iSoluções em Marketing, eu presto consultoria de marketing para alguns clientes. E esse cliente é um caso. Então, eu sentei com ele para desenhar essa ideia, essa estratégia com ele. Mas aonde que o Adenilson se inspirou para dizer para ele que poderíamos locar aquele tipo de equipamento que até então ele só vendia e dava manutenção? Ele fazia venda e manutenção. Eu falei, não, vamos alugar. Mas aonde que o Adenilson buscou inspiração? Nas locadoras de carro. Por quê? Porque eu antecipei uma tendência aqui da região dele, que ainda não tinha, e esse serviço começou a ser fornecido por ele. Ele foi o pioneiro nesse mercado de locação desse tipo de equipamento que a gente estava conversando. Então, veja, a minha inspiração veio das locadoras de carro. Não tem nada a ver com o negócio dele, ele não aluga carro, ele não vende carro, ele não conserta carro, não. É um outro equipamento totalmente diferente. Mas a minha inspiração veio de lá. E quando eu falo para vocês estudar tendências, é isso, ficar antenado em tudo o que está acontecendo. Quando você faz isso, você cerca o teu mercado e você se torna um design gráfico e digital de sucesso. Porque as coisas tendem a fluir ao seu favor quando você entrega resultado para o seu cliente. Esse meu cliente eu entreguei muito resultado. E agora ele não vai soltar mais da minha mão. Porque ele já pegou 3, 2, 1. Porque agora ele tem confiança naquilo que eu trago para ele. Por quê? Porque eu me inspirei para antecipar, eu fui criativo. Trabalhei estudar as tendências. Eu trabalhei esse quarto ponto. Definitivamente o seu cliente não precisa de uma arte bonita. Design gráfico e digital, ele precisa de resultados. Você precisa definitivamente entender isso. Não importa se é arte gráfica ou digital. A que tem sucesso é aquela que gera resultados para o seu cliente. E para você que deseja faturar de 5 a 10 mil reais por mês com seus trabalhos de criação de artes gráficas ou digitais, essas artes precisam ser mais do que bonitas. Elas precisam gerar vendas no negócio do seu cliente. Se você entende o processo de criatividade que eu te ensino nessa aula, você amplifica muitas vezes, eu disse muitas vezes, as chances de levar o seu cliente à fidelidade com você. Cliente corre atrás de você e ainda vai falar para todos os colegas dele empreendedores que ele conhece sobre o seu potencial, sobre o seu talento, sobre aquilo que você é capaz de entregar para ele. Um novo mundo se abre para um designer gráfico digital quando ele entende o conteúdo dessa aula que eu estou explicando sobre criatividade. E como que eu sei disso? Porque eu, Adenilson, eu provei na prática tudo isso que eu estou falando para vocês hoje. Eu já estou há 23 anos trabalhando na área do marketing. E acredite, eu já estive no momento que você está aí hoje. E eu posso te ajudar a você faturar de 5 a 10 mil reais por mês, trabalhando aí no conforto da sua casa com criações de artes gráficas ou digitais. Então, se o seu cliente não precisa de uma arte bonita, mas ele precisa do quê? Resultados. O que você tem que entregar para ele? Resultados criativos que geram vendas para o negócio dele. Você precisa entregar para ele artes criativas que gerem resultados. Por isso nós estamos focados em falar de criatividade hoje. Os mais criativos, os designs digitais mais criativos, com certeza, sem sombra de dúvidas, eles possuem os melhores resultados no mercado. Isso é real, verdadeiro. Eu, Adenilson, já estou há 23 anos, como eu falei para vocês, trabalhando nessa área de marketing. Eu já vi vários profissionais chegarem no mercado e desaparecerem como num piscar de olhos. Por quê? Porque eles deixaram de ser criativos. Ou eles começaram a copiar, que eu já condenei a cópia um pouco antes nessa aula, ou eles não se inspiraram, que eu já falei sobre inspiração, ou eles simplesmente deixaram o cliente de lado e focaram em ganhar um troquinho de um e de outro e nunca ganharam dinheiro de verdade.
Então, os mais criativos têm os melhores resultados. Quanto mais resultados você gera, mais dinheiro entra no seu bolso. Isso serve para todos nós que somos designers gráficos e digitais. Você precisa gerar resultados. Eu tenho vários clientes para contar história para vocês de que pegaram na minha mão e disseram: tudo aquilo que eu pago para você não é gasto, é investimento. Por quê? Porque o Adenilson entrega resultado, eu entrego qualidade naquilo que eu faço. Quando eu gero resultado para o meu cliente, ele volta correndo atrás de mim e diz: Adenilson, eu quero agora mais uma campanha, eu quero agora mais artes, eu quero ampliar o meu pacote. Eu tenho clientes que começaram a gastar comigo R$300 por mês, que passaram para 500, passaram para 900, passaram para 1.200. Hoje já gastam mais de R$2.000 por mês com trabalhos que eu faço de criação de artes gráficas e digitais. Então veja como é importante você se conectar e entender o que o seu cliente precisa, estudar o mercado dele. Tudo que eu estou te passando aqui gratuitamente nessa aula, se você aplicar de verdade, você vai mandar testemunhos para mim dizendo assim: funcionou, deu certo, o meu cliente está me olhando com outros olhos e eu estou crescendo no meu mercado. E esse é meu objetivo, essa é a minha ideia, meu intuito de te ajudar a faturar de 5 a 10 mil reais por mês, porque, gente, é muito possível. Basta você ter foco, ter atenção. Eu espero que essa aula de hoje tenha entrado na sua mente e você tenha consumido todas as palavras que eu falei aqui, porque hoje eu cheguei aqui com uma vontade muito grande de ajudar vocês a destravar nesse item criatividade. Deixe seu comentário e sugira novos temas para outras aulas. Vai ser um prazer responder vocês e, na medida do possível, conforme vocês vão me enviando os temas, eu vou tirando um tempo aqui e vou gravando novas aulas para ajudar vocês. Tá bom? Um grande abraço e nós nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!